Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Minuto Neuro. Hoje vamos falar a respeito dos cuidados pré-operatórios. Essa apresentação serve tanto para pacientes neurocirúrgicos que vão ser submetidos a uma neurocirurgia, quanto também para aqueles pacientes cirúrgicos em geral. Tá? Então, dentro dos cuidados pré-operatórios, nós temos a avaliação pré-operatória. Né? Então, a avaliação pré-operatória é um ótimo momento para o cirurgião criar vínculos com o paciente e com os seus familiares. É hora de obter informação a respeito dos hábitos do paciente, a respeito de antecedentes e dos comemorativos da sua doença. Serve também para esclarecer, um ponto muito importante, esclarecer os riscos do procedimento e os benefícios desse procedimento que você vai ser submetido. É importante para se criar uma comunhão de expectativas, para você ter a mesma expectativa, o médico, o familiar e o paciente criarem a mesma expectativa sobre o tratamento. Dentro da avaliação pré-operatória, nós pedimos alguns exames pré-operatórios. E quais seriam então esses exames pré-operatórios? Exame de sangue, que aí você tem o hemograma, né? A glicemia, que é para ver o açúcar do sangue, exame de eletrólitos, para ver o sal do sangue, sódio, potássio, cloro, exame de coagulograma, para ver a coagulação do sangue, ver se está tudo bem, tipagem sanguínea, ABO e RH, dosagem muitas vezes de anticonvulsivantes, também aqueles pacientes que têm crise convulsiva devem fazer uso dessas medicações anticonvulsivantes, né? E exames cardiológicos, aí você tem o eletrocardiograma, raio-x de tórax, algumas vezes o ecocardiograma. E, em geral, esses exames, principalmente o exame de sangue, eles têm uma validade de 6 meses, a não ser que você tenha alguma mudança do quadro clínico. Tá? Após, então, o resultado, tendo o resultado em mãos desses exames pré-operatórios, você deve procurar o seu cardiologista, que ele vai fazer, então, o risco cardiológico, ver se você tem condições dessa cirurgia, condições cardíacas dessa cirurgia. Tá? Para ver se tem teto cirúrgico. Tá? E aqueles pacientes que têm diabetes ou problema de tireoide devem procurar também o seu endocrinologista. E aqueles pacientes que têm algum distúrbio respiratório, asma ou bronquite, devem procurar também o seu pneumologista. Na véspera da cirurgia é muito importante que vocês levem todos os seus exames, né? Que vocês deixem separados todos os seus exames. E aí, muitas vezes a gente faz uma revisão do passado médico, antecedentes cirúrgicos, antecedentes pessoais, familiares, sociais. A gente faz uma revisão dos medicamentos que o paciente está tomando, revisão a respeito de alergias. É feito então um exame físico geral desses pacientes, uma revisão dos exames laboratoriais e uma checagem de todos os exames de imagem, principalmente a ressonância magnética. Tá? E na véspera da cirurgia você deve assinar o termo de consentimento da cirurgia, tá? Informando a respeito dos riscos do procedimento. Quais seriam então os antecedentes médicos que a gente leva em consideração? Né? Principalmente cirurgias prévias, tá? Complicações anestésicas, dificuldade de intubação, dificuldade de acesso venoso, dor ou náusea do pós-operatório, alguma alergia, ver se o paciente tem alergia a látex, algum antibiótico, algum anti-inflamatório, uso de corticoides, né? Ver se ele fez uso recente de corticoides, se ele está tomando direito o anticonvulsivante dele, a medicação para evitar que ele tenha crise convulsiva, e principalmente a questão a respeito do anticoagulante, do uso de anticoagulante. Né? Então você deve suspender, em geral, anticoagulantes e antiagregantes, AS, Plavix, tudo isso, cerca de 7 a 10 dias antes do procedimento por risco de sangramento intraoperatório. Assim como também de fitoterápicos. Se você usa equinácea, se você usa cava-cava, ginkgo biloba, você deve suspender essas medicações cerca de 2 a 3 semanas antes do procedimento, também pensando no risco de sangramento intraoperatório. E aqueles pacientes tabagistas e etilistas devem parar o uso do cigarro ou do álcool o quanto antes, né, o quanto antes da cirurgia. E alguns antecedentes familiares que a gente leva em consideração é algum problema de coagulação do sangue na família ou complicações anestésicas também. No dia da cirurgia, o que é muito importante, é imprescindível que você, no dia da cirurgia, esteja a 8 horas de jejum. Você esteja pelo menos a 8 horas de jejum absoluto, tanto de sólido quanto de líquido, água, o que seja. E aqueles pacientes que vão ser submetidos às cirurgias do crânio, a gente pede para lavar geralmente a cabeça com uma solução degermante, né? Aqueles pacientes, então, devem, após a internação, colocar a camisola do hospital, tirar todas as joias, colocar a touca, né? E vai ser feito, então, no dia da cirurgia, logo antes dele ir para o centro cirúrgico, uma medicação pré-anestésica. Então, geralmente, ele já vai dormindo para o centro cirúrgico, tá? Essa medicação pré-anestésica é prescrita pelo nosso anestesista. E quais seriam os cuidados pós-operatório?
O que você deve levar em consideração no pós-operatório? Cuidado simples, então evitar de deitar em cima dos pontos, evitar de tomar sol ou deixar a ferida abafada, lavar a cabeça em cirurgia de crânio, lavar a cabeça com shampoo neutro, cirurgia de coluna, lavar a região com sabonete neutro, secar com uma toalha limpa, né? Deus do livre, se tiver qualquer saída de secreção da ferida, tem que comunicar urgentemente ao seu cirurgião e, em geral, em 7 a 10 dias, o retorno no consultório para retirar os pontos. É isso que eu tinha para passar para vocês, muito obrigado.